Veja que nós estamos falando de tradição apostólica, Sagrada Escritura, magistério da Igreja. Alguém poderia me perguntar o que é a tradição apostólica? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Vocês certamente muitas vezes já devem ter ouvido falar da tradição apostólica. Tradição apostólica. A questão agora sim é formulada: o que é a tradição apostólica? E o catecismo responde: tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Jesus Cristo que vem desde o tempo dos apóstolos. Vejam, tradição, a transmissão da mensagem de Jesus Cristo que vem desde o tempo dos apóstolos. Veja então, é transmissão de geração em geração da mensagem de Jesus Cristo, desde lá nas suas origens. E hoje nós professamos a mesma fé que os apóstolos professaram. Por isso que é importante a tradição apostólica. O que os apóstolos professaram, nós professamos a mesma fé. E como é possível isto? Graças à tradição apostólica. Os apóstolos ensinaram aos bispos e estes transmitiram aos bispos que os ordenaram e que deixaram em cada comunidade. Então esses bispos foram transmitindo a outros, que foram transmitindo sucessivamente, e assim a mensagem de Jesus Cristo chegou íntegra. E assim a mensagem de Jesus Cristo, ela chegou completa. E eu diria mais, e assim a mensagem de Jesus Cristo chegou pura até nós. E quando rezamos o creio, o credo, o creio em Deus Pai, nós estamos professando a mesma fé que os apóstolos professaram. E essa tradição apostólica se realiza, em primeiro lugar, pela pregação da palavra, pregação do anúncio explícito, isto é, dizendo realmente como é. Depois, a tradição apostólica se realiza também mediante o testemunho das pessoas que vivem de acordo com aquilo que acredita e ensina. Isto é importante, o testemunho. E o exemplo máximo do testemunho é daquele que dá a vida, derrama o seu sangue. E como nós temos gente que fizeram isso por aquilo que viviam, que são os mártires. Portanto, pregação e testemunho, um outro elemento ou uma outra maneira de transmitir a tradição apostólica. É pelas instituições da própria Igreja, com a organização da comunidade. São Pedro na frente dos apóstolos, depois o culto e a própria liturgia. A forma de celebrar a fé é a liturgia. Ela vai nos transmitindo essa verdade, essas verdades da fé. E finalmente podemos incluir como forma de tradição apostólica os escritos inspirados no início. Veja, no início não havia o Novo Testamento escrito, lá no começo da Igreja, no primeiro século, ou lá no início, nos primeiros anos, primeiros 30, 40 anos. As primeiras décadas da Igreja foi só com a transmissão oral. Depois é que essa transmissão oral foi passada por escrito, pelos evangelistas ou pelos apóstolos. Então, lá no início da Igreja era transmitido apenas oralmente. Por isso que a Igreja valoriza tanto essa forma de transmissão. É uma riqueza que temos hoje, a tradição apostólica. Por quê? Porque o Espírito Santo prometido por Jesus está presente na Igreja. Então, graças à ação do Espírito Santo, agindo no meio da fraqueza humana, agindo muitas vezes apesar de nossos erros, mas ele vai unindo a comunidade, assiste esta comunidade do Espírito Santo, reunida, portanto, em concílio, e vai possibilitando que ela persevere neste caminho em direção a Jesus Cristo, tendo os mesmos fundamentos, as mesmas verdades que guiava a vida dos apóstolos. Então nós temos que agradecer a Deus
o Espírito Santo, eu diria assim: Jesus, por que ele não escreveu ele? Não, ele quis que nós escrevêssemos. Mas como é que ele tinha certeza que nós não íamos nos fazer erros? Porque ele sabia que ele ia enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá vida, aquele que mexe com todos nós, aquele que guia a vida de todos os bispos, padres e todos nós cristãos também. Então agradeçamos a Deus, pois temos hoje o privilégio, a graça de poder viver a mesma fé que os apóstolos acolheram e que saíram depois pelo mundo anunciando, saíram então pelo mundo testemunhando, saíram pelo mundo dando a vida para dizer que são verdades tão importantes que aceitaram derramando seu próprio sangue. Nós sabemos dos 12 apóstolos, a maior parte foi mártir, derramou seu sangue. Então, para que também nós façamos parte, para que você também faça parte dessa tradição apostólica e receba e anuncie esta mensagem de Jesus Cristo, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem na paz e no amor de Deus.